Muitos dizem que Virgil van Dijk, ao lado de Sérgio Ramos, formariam a zaga mais perfeita do futebol moderno. Mas o que você provavelmente não sabe é que para se tornar essa lenda, Virgil teve de passar por coisas terríveis. Coisas que talvez você também já tenha passado. E isso deixou marcas não só na personalidade do jogador, como também em sua camisa. Você já deve ter percebido que alguns jogadores usam o sobrenome nas costas de seu uniforme. Aqui no Brasil isso não é tão comum. Praticamente todos usam o primeiro nome mesmo, com apenas algumas exceções. Mas no futebol europeu é difícil achar alguém que faça isso. Na verdade, até a gente costuma chamar esses jogadores pelo seu segundo nome. Um bom exemplo disso é Mohamed Salah. Ele é mundialmente conhecido apenas como Salah, e inclusive é isso que está em seu uniforme, embora esse seja seu sobrenome. Mas no caso de Virgil, é o contrário. O jogador não usa seu sobrenome, Van Dijk, no uniforme, e a história por trás disso é de partir o coração. Para entendermos o que aconteceu, temos de voltar a muito tempo atrás, quando Virgil ainda era uma criança e nem sonhava em se tornar um dos maiores zagueiros de todos os tempos. Uma família conturbada. Virgil é filho de um holandês chamado Ron van Dijk e de uma surinamense chamada Ellen Fussiel. No início, sua família era como a de qualquer outra criança nascida na Holanda. Virgil tinha outros 2 irmãos e todos viviam felizes. Mas com o tempo, problemas começaram a acontecer. Ron começou a agir estranho dentro de casa e depois de algum tempo, acabou abandonando sua família. Imagine só, deixar uma esposa e 3 filhos pequenos abandonados. A sorte do pequeno Virgil e seus irmãos é que sua mãe é uma verdadeira guerreira. Mesmo tendo de cuidar de 3 crianças, ela saía todos os dias de casa para trabalhar em um serviço de tempo integral. No horário de almoço, ela voltava para casa para fazer comida para seus filhos e depois voltava a trabalhar. Com certeza essa rotina era cansativa e estressante, mas Ellen nunca reclamava e fazia de tudo por seus filhos. Um verdadeiro exemplo de mãe. O tio de Virgil, chamado Steven Fussiel, disse sobre Ellen: "Posso confirmar, sua mãe é o maior ídolo de Virgil. Ela tinha um emprego de tempo integral e 3 filhos para cuidar, então nunca tinha um minuto para si mesma. Ela passava todos os dias indo e voltando para casa, cuidando das crianças e fazendo toda a comida. Ver todo o sofrimento que sua mãe teve de passar fez com que Virgil perdesse qualquer amor que tinha por seu pai. Com o tempo, ele foi crescendo e se tornou capaz de ajudar sua mãe nas contas de casa. Ele trabalhava lavando pratos em um restaurante e, em paralelo, fazia o que mais amava: jogava futebol. O amor de Virgil por futebol sempre existiu e desde criança ele passava horas todos os dias com uma bola nos pés. E claro que não demorou muito para que entrasse nas categorias de base de algum clube. O time era o Willem, que ficava perto de sua casa. Ele não tinha um contrato profissional, embora treinasse pelo clube todos os dias. Seguindo os passos de sua mãe, Virgil tinha uma rotina agitada. 2 vezes por semana, depois dos treinos, ele pedalava até o restaurante para sua segunda ocupação. Enquanto vários jovens de 16 ou 17 anos estão sendo vendidos por milhões de euros aos maiores clubes europeus, Virgil tinha que lavar pratos depois dos treinos para ajudar em casa. Naquele tempo ele ainda não jogava como zagueiro, mas sim de lateral. E pode até parecer piada, mas na época Virgil era baixinho e muito fraco fisicamente. Olhando o porte físico do atleta hoje, é difícil imaginar que algum dia ele já foi considerado fraco, mas isso foi algo que quase encerrou sua carreira como jogador. Sem futuro no futebol? Tudo parecia conspirar contra Virgil, e seu futuro no futebol parecia ser impossível. Jake Slips, dono do restaurante onde o jovem trabalhava, disse certa vez que até o incentivou a esquecer o futebol. Ele era um bom funcionário. Eu costumava dizer que ele deveria lavar mais panelas e parar de tentar se tornar um jogador profissional. Fique aqui, Virgil, eu dizia. Aqui você tem a oportunidade de ganhar pelo menos algumas libras. Essas palavras com certeza afetaram a cabeça daquele jovem que passava dificuldades financeiras em casa. Mas algo ainda pior estava por vir. O técnico do Willem resolveu dispensar Virgil do clube, pois achava que o garoto não tinha qualidades físicas para se tornar um bom jogador.
Ele era muito lento e não aguentava praticamente nenhuma disputa de bola. Isso deve ter sido um choque tremendo para o garoto. Aquela era sua melhor chance de conseguir um contrato profissional com o clube e agora tudo tinha ido por água abaixo. Parecia o fim de sua história como jogador, até que uma oportunidade inesperada aconteceu. O Groningen, outro time da Holanda, contratou o jogador que na época tinha 18 anos. Além da nova oportunidade no futebol, Virgil teve um crescimento impressionante. Aumentou quase 20 centímetros de altura em apenas um ano. Aquele pequeno e fraco garoto agora era um forte atleta. Além disso, começou a jogar em outra posição, agora como zagueiro. Um ano depois de ser contratado, ele fez sua estreia com direito a 2 gols em uma goleada de 5-1. Mas nessa época, um fantasma de seu passado retornou, trazendo péssimas lembranças. Um reencontro inesperado. Quando Virgil começou a fazer sucesso no futebol, adivinha quem apareceu? Se pensou em seu pai, está completamente certo. Depois de abandonar sua mãe e seus 3 filhos, Ron arranjou outra família e nunca apareceu nem sequer para saber se estavam bem. Mas quando Virgil começou a ganhar dinheiro e ficar famoso, ele quis se reaproximar de seu filho. O que aquele jovem fez? Será que ele perdoou seu pai e fingiu que nada tinha acontecido? Bom, na verdade não. A partir desse dia, ele parou de usar o nome Van Dijk em seu uniforme. Ele queria ser conhecido apenas por Virgil, pois o sobrenome de seu pai não merecia ser carregado por ele. Um ex-goleiro brasileiro chamado Luciano da Silva, que jogou junto de Virgil no Groningen, disse o seguinte sobre esse caso: "Nunca me esqueço que o pai dele se aproximou novamente depois que Virgil ficou famoso no Groningen. Ele não aceitou isso muito bem naquela época. Acho que todos concordamos que o que aquele homem fez realmente não merece perdão. Pelo menos não dessa forma." Depois de 2 anos no Groningen, Virgil foi comprado pelo Celtic por apenas 2,7 milhões de euros. Após 2 temporadas no time escocês, ele foi parar no Southampton, onde disputaria a tão sonhada Premier League. E foi exatamente lá que Virgil chamaria a atenção de um gigante europeu pela primeira vez, batendo o recorde histórico. Foi com Virgil no elenco que o Southampton passou por uma de suas melhores temporadas. Um time que até então era apenas mediano no campeonato inglês, conseguiu disputar posições no topo da tabela e até arrancaram uma vaga na Liga Europa. Além disso, também disputaram uma final inédita na EFL Cup, que acabaram perdendo para o Manchester United. Todo esse bom desempenho era graças a Virgil, que se tornava um zagueiro de primeira linha no futebol europeu. E não demorou muito para que ele chamasse a atenção dos maiores clubes da Inglaterra. O Liverpool, que estava se reestruturando sob o comando de Jürgen Klopp, contratou Virgil em uma transferência histórica, onde o holandês se tornou o zagueiro mais caro de todos os tempos. E o resto dessa história acredito que você já conheça. Virgil conquistou uma Premier League, uma Champions e vários títulos individuais, inclusive um de melhor jogador da temporada do futebol europeu, prêmio esse que nunca tinha sido dado a um zagueiro. Realmente, Virgil chegou para bater recordes e fazer história. Outro jogador que também brilha com a camisa do Liverpool é Mohamed Salah. Mas em um dos dias mais importantes de sua carreira, sua casa foi invadida. E você não vai acreditar no que ele fez com o ladrão que roubou sua casa.